Boa tarde! Boa tarde! Vamos falar de Barreira do Terror. Você já ouviu? Primeiro, tudo bem com vocês? Já ouviram falar de Barreira do Terror? Tarde, Tati! Olá, Silvana! Você já tinham ouvido falar sobre Barreira do Terror? Todos nós já passamos pela Barreira do Terror, certeza. Passamos por ela. Boa tarde. Passamos por ela com frequência, mas a gente nunca estuda sobre a Barreira do Terror. Né? E hoje a gente vai falar sobre ela, porque quando a gente passa pela barreira do terror, a gente se livra de tudo que nos deixa parado no mesmo lugar. Então, vocês já ouviram falar sobre barreira do terror? Responde aí pra mim. Já, meninas? Conheciam esse termo? Barreira do Terror? Nunca ouviu falar, mas eu vou te mostrar que você passou por ele várias vezes. Ou evita ele, né? A Barreira do Terror. Então, olha só, pra gente começar aqui. Joseph Campbell é um autor muito conhecido. Boa tarde. Joseph Campbell é um autor muito conhecido que fala muito sobre prosperidade, sobre abundância, tem livros publicados e ele fala que o tesouro que a gente mais quer alcançar está na caverna que a gente não quer entrar. Vocês têm ideia do que isso quer dizer? O tesouro que a gente quer alcançar está na caverna que a gente não quer entrar. E aí eu quero te perguntar e vou te mostrar como você já passou pela barreira do terror. Quantas vezes o medo te afastou do que você queria? Quantas vezes o medo te afastou do que você queria? Né? Então são homens e mulheres que têm o desejo de e falar com quem gosta para pedir namoro porque tem medo, pessoas com medo de se candidatar a uma vaga de emprego melhor porque tem insegurança se vai conseguir, se vai passar, se vai dar certo, né? Pessoas que têm sonho de mudar de cidade, mas deixam o sonho de lado, mesmo não estando feliz onde elas estão hoje, né? Pessoas com medo de pedir conta e abrir o próprio negócio, pessoas com medo de casar, com medo de divorciar, com medo de ter filhos. Quantas e quantas vezes a gente deixou de fazer o que queria por medo? Quantas vezes você não se posicionou porque sentiu medo? James Allen, ele fala que o medo mata mais rápido do que uma bala. Forte, né? Quantas vezes você sentiu medo, gente? É a emoção mais destrutiva que a gente pode nos envolver. O medo é a barreira do terror. É o medo que faz você permanecer onde você está, mesmo você não estando feliz. Olha só, a gente tem que lembrar também que o medo é uma coisa natural, né? O medo, ele vem para nos proteger. Né? O medo, na época das cavernas, é quem manteve muitos dos seres humanos vivos, porque o medo é um instinto de sobrevivência.
Naquela época onde os homens tinham que caçar, era o medo que muitas vezes preservava aquele homem vivo de cometer um ato que colocasse a vida dele em risco, né? Ele tinha que caçar para comer. Hoje em dia a gente não precisa caçar para comer, mas a gente tem outros medos, né? E quais os medos que a gente tem, né? Hoje a gente tem medo de evoluir, de procurar um outro emprego, de terminar um relacionamento e começar outro. A gente tem muitos medos, né? E aí eu quero que você, nesse momento, faça uma reflexão sobre qual é a sua barreira do terror. O que hoje te impede de estar onde você gostaria, né? Considerando que a sua barreira do terror pode ser mudar de casa, mudar de emprego, emagrecer, engordar, cuidar da saúde, se colocar como prioridade, criar sua própria empresa, vender a sua casa, terminar um relacionamento, começar um relacionamento, ter mais filhos. Quando você deseja sair desse padrão que não te faz feliz, você sente medo e aí você permanece onde você está. Quem aí se identifica? Já coloca aí, já me identifiquei, já sei qual é a minha barreira do terror, já sei qual é meu medo. Então escreve aí pra mim, não esquece de dar coraçãozinho e encaminhar a live para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser beneficiadas por esse conteúdo. A Márcia já identificou a barreira do terror dela, né? Quem mais aí já identificou qual é a sua barreira do terror, né? É medo porque eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir vender o meu produto para ninguém, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo do que... Qual é a sua insegurança, qual é o seu medo, qual é a sua barreira do terror, né? Esse medo tira de você a possibilidade de você viver uma vida extraordinária. Olha só, esse medo tira você da possibilidade de viver uma vida extraordinária, uma vida muito melhor, uma vida de liberdade. O medo te traz a derrota antes de você tentar. O medo já te coloca como derrotado. Porque você fica onde você tá sem estar feliz simplesmente por medo. Então isso é uma barreira. Você sente esse medo como resultado de quem você é. Você não tem culpa, né? A gente não tá procurando culpado, não é isso. É você tentando quebrar esse padrão, aí você sente medo e você volta pro padrão que te fazia segura, mesmo não estando feliz. Então imagina, o que a gente deseja mentalmente, qual que é teu sonho? Pensa aí no teu sonho. Beleza? Pensou no teu sonho. Vai respondendo aí pra mim. Qual é o teu sonho? Quando você pensa no teu sonho, você tem 5% de capacidade de realização, que é o que tá no seu consciente. É de onde vem os seus desejos, né? É a imaginação, que é uma ferramenta muito poderosa, porque é da imaginação que vem a visualização, né? Essa habilidade, essa ferramenta sempre foi desestimulada durante toda a nossa criação. A gente sempre ouviu que é importante ter o pé no chão, né? Mas a imaginação, gente, é o primeiro passo que tira você de onde você tá. E quando você começa a pensar assim, nossa, seria tão bom se eu mudasse de cidade, seria tão bom se eu me casasse, seria tão bom se eu me divorciasse, seria tão bom se eu tivesse filho, seria tão bom ganhar mais, seria tão bom... Então, a imaginação é a primeira coisa que tira você do lugar que você tá. Porém, esse desejo que está no seu consciente é 5% da capacidade de realização. Os outros 95% tá lá no seu inconsciente. Tá lá no seu inconsciente. Então 95% do que você deseja está no inconsciente. E o que tem no inconsciente? As nossas crenças. As nossas crenças estão no inconsciente. Então eu preciso sentir para criar novas crenças.
eu preciso ir além do pensar. Entende por que é importante a imaginação, a criatividade, a visualização? Porque para eu criar novos mundos, eu preciso sentir, é o ser para ter, né? A Márcia tá dizendo, eu me sinto sem coragem de ir e deixar. Nós vamos falar sobre esse medo, né? Aliás, a barreira do terror, se a gente tivesse que traduzir ela em uma palavra, seria medo, né? Que é esse medo paralisante. Então, olha só, se você imaginou algo que é o seu desejo, imagina aí, eu perguntei pra você, qual é o seu desejo? Se você imaginou, você tem a capacidade de fazer. Não sei se já te falaram isso, mas anoto para você não esquecer. Se você imaginou, você tem a capacidade de fazer. Todo desejo que está no seu coração já é realidade. São coisas que você merece e tem capacidade de realizar. E é lindo, né? Se alguém no planeta Terra já realizou o que você tem o sonho de realizar, você também pode, porque é a mesma mente, é o mesmo planeta, as mesmas leis universais, a mesma capacidade. Você só não consegue acessar o seu sonho se você não conseguir passar pela barreira do terror. Que é o quê? É você desistir. Você tem que ir em frente, continuar, né? São seus paradigmas lutando contra o que você quer dentro de você. É o paradigma que te coloca para baixo. E não tem, gente, como evitar a barreira do terror. Pensa assim comigo, se você deseja algo, né, que te assusta e te anima ao mesmo tempo, você tá no caminho certo. Se te assusta e te anima ao mesmo tempo, você está no caminho certo. Se você deseja algo que é muito fácil e não te assusta, desconfie se não é o seu inconsciente te passando a perna, querendo que você continue no mesmo lugar que você está. Então, se te assusta e te anima ao mesmo tempo, você está no caminho certo. Então, você pode enfrentar, pode doer, mas o que você vai colher depois que você enfrenta essa barreira do terror é algo indescritível, né? Você vai experimentar uma liberdade que você sempre sonhou, né? Quanto vale o seu maior sonho? Se eu perguntar pra você, quanto vale o seu maior sonho? Não tem valor, você sabe disso, né? O seu sonho não tem valor, é a coisa mais preciosa que tem em você. Então, coloque na sua cabeça que quando você passa pela barreira do terror, você está acessando o que você tem de mais valioso. E aí você tem que prestar atenção. A repetição, lembra, aos 21 dias, lá das afirmações positivas. A repetição cria consciência em sua mente. Bob Proctor fala muito isso, né? A repetição cria consciência na minha mente. Sabe quando o professor explica para você problemas de matemática, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, você parece que não entende, ele repete, não entende, aí ele te chama no particular, fala, vem aqui, vou explicar pra você, agora tenta você, e de repente você tá lá naquela limitação que você não consegue resolver aquele problema, de repente você fala, entendi, agora eu entendi. Esse agora eu entendi, agora eu entendi, é a consciência. Agora eu tenho consciência para entender isso. A consciência, gente, é a única coisa que a gente está procurando. É por isso que a gente está aqui, para expandir a consciência. Então, as pessoas que ganham 50 mil reais por mês, ganham 50 mil reais por mês porque tem consciência para ganhar 50 mil por mês. As pessoas são capazes de ganhar 100? Pode ser. Está alinhado a essa frequência? Não. Você tem o salário que você tem, eu tenho o que eu tenho, e cada um tem o seu aqui de acordo com o seu nível de consciência. Então, você tem uma mente pensante. O que quer que você pense se torna realidade. O que quer que você pense se torna realidade. Você e eu sabemos toneladas de coisas. Aí dentro da sua cabeça tem toneladas de informação, assim como a minha. E a gente sabe como que a gente deve fazer para fazer o que a gente faz melhor, certo? Você sabe.
Você sabe se você dá o seu 100%, você sabe se você se dedica o quanto você merece, você sabe como fazer melhor do que você faz. Mas entre você saber e fazer, existe uma lacuna, certo? Existe uma lacuna. O que tá nessa lacuna? Porque é ali que o intelecto reside, né? O intelecto tá ali. A mente consciente escolhe o que fazer. E o inconsciente é o emocional. O inconsciente, ele pode aceitar e rejeitar o que você tá colocando ali como material. O que você tem escolhido para estar na sua vida enquanto pensamento e sentimento? Porque tudo que você pensa e sente, você convida para entrar na sua vida, certo? Então, quando a gente entra no medo, a gente aceita o que não quer e rejeita o que quer. Olha só, quando estamos com medo, a gente aceita o que não quer e rejeita o que deseja. Porque o inconsciente, ele quer reafirmar a sua crença limitante, o seu paradigma. Porque ele quer que você fique onde você está. O nosso inconsciente, ele tá o tempo todo tentando nos proteger. E você permanecer onde você está é seguro. Você já sabe como é que é, você já tem previsão do que vai acontecer, você tá numa postura confortável, né? Você tá dominando, vamos dizer assim, né? Você tá numa zona de conforto. Quando você inventa alguma coisa nova, por exemplo, vou mudar de cidade, o seu inconsciente fala o quê? Mudar de cidade? Gastar energia? Eu não sei o que vai ter lá, e se for perigoso, e se não der certo, não. Então, o inconsciente, ele o tempo todo tenta te manter onde você está. Então, o inconsciente, gente, é emocional, né? O que a gente deseja, enquanto a gente fala, enquanto desejo, pensamento, é consciente, é racional. Racional, consciente 5%, inconsciente 95%. Então, a gente tem que entrar no inconsciente pra gente conseguir mudar alguma coisa. E a gente tem um potencial fenomenal de criar o que a gente quiser. Mas a gente precisa mudar as nossas crenças limitantes. Ir para uma nova área, né? Fazer um caminho diferente. O inconsciente, ele aceita qualquer coisa que você coloca ali. Ele aceita, ele não pode rejeitar, e isso é poderoso. Essa é a chave que você tem que guardar. Tanto que uma das técnicas usadas para reprogramação mental é a repetição. Né? Aquilo vai se tornando uma verdade, né? Na sua vida. E essa é a chave que ela não diferencia o imaginário do real. Então, se você tá sempre ali reafirmando, eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde, vibrar na saúde, se sentir bem, procurar pensamentos e sentimentos alinhados à saúde, isso vai se tornar realidade para o seu inconsciente. E quem é o mensageiro que leva o pedido para o universo? É o inconsciente. É o inconsciente que faz esse papel de mensageiro. É ele que se comunica com a mente cósmica, não é o consciente. Então, se você puder visualizar a si mesmo fazendo algo, pensa aí no que você quer. Se você conseguir se visualizar fazendo algo, você tem esse talento. Você já vive essa realidade nos multiversos, né? E por que você não faz? É como um bebê. O bebê, ele aceita tudo que você oferece pra ele. Você pega um bebezinho aí, de 2, 3 meses, né? Ele aceita tudo que é servido pra ele. E o inconsciente é a mesma coisa, ele aceita tudo. Por quê? Só que o nosso inconsciente, ele foi preenchido, na verdade, de muitas coisas que a gente precisa se livrar. Tem culpado? Não, não tem culpado, porque quem te educou assim queria o seu melhor e ensinaram para você o que eles aprenderam, né? Então, muitas das suas crenças, das suas verdades absolutas são equívocos, né? São só crenças que te limitam. E aqui é importante a gente perceber a nossa autoimagem. Qual é a sua autoimagem? Qual a autoimagem que você formou a seu respeito? Porque às vezes a autoimagem te mantém preso onde você está. Qual que é a sua autoimagem? Ah, eu sou poder, eu sou sucesso, eu consigo, eu posso, eu realizo, eu sou organizada. Qual é a sua autoimagem, né? A sua autoimagem é parte das suas crenças, dos seus paradigmas.
é a sua cultura, são os seus hábitos, é a sua programação. Você foi programado para falar a língua portuguesa. Você foi programado para gostar dessa comida. Você foi programado para frequentar tais lugares, se comportar de certa forma, falar ou não falar algumas coisas. Foi um programa instalado em você. Agora você, adulto consciente, tem que se questionar quais são minhas verdades. Eu realmente sou evangélica? Eu sou realmente católica? Eu realmente acredito nisso? Eu realmente acredito que a culpa é do Lula ou do Bolsonaro, do país estar assim? Eu realmente acredito que estão desmatando a Amazonas? Eu realmente acredito. Quais são suas verdades que você concluiu baseado na sua consciência e na sua vivência, não o que falaram pra você? Porque tudo que falaram pra você e te ensinaram como verdade é material de crença limitante. Então é você agora, inundado por todas essas informações, que tem que avaliar o que você quer manter na sua consciência, no seu eu, na sua essência, para que então você rume de acordo com a vibração do seu sonho. Então, por exemplo, nesse momento, né, você está recebendo uma inundação de informações, né? Você tem a habilidade de pensar. Então você está me ouvindo e está pensando. Se você duvidar da veracidade de qualquer informação que eu estou falando para você, você está anulando o que eu estou te falando. Então, você foi programado para viver assim. Infelizmente é assim, né? Presta atenção às pessoas ao seu redor. Ouça a conversa das pessoas, né? É muito difícil você ouvir, na maioria das pessoas, conceitos brilhantes sendo discutidos. A maioria das pessoas não está envolvida em algo construtivo, em algo que realmente possa mudar o nosso mundo para melhor. A maioria das pessoas estão na Matrix, vivendo as suas verdades absolutas, as suas crenças. A escola não te ensina a mudar de paradigma. A escola não fala para você, olha, para você prosperar, você não precisa tirar 10 em todas as matérias, né? Você pode mudar suas crenças e suas crenças vão mudar a sua realidade. Você provavelmente conviveu com alunos da sua sala que tiravam 10 em tudo, eram mentes brilhantes na escola, né? Aprendia tudo com muita facilidade, ia bem nas provas. E como é que estão essas pessoas hoje? Você também vai concluir que muitas pessoas eram realmente muito inteligentes, mas hoje não são prósperas. E como é que a gente explica isso? Como uma pessoa que sempre foi bem na escola, sempre é inteligente, tirou notas boas e hoje tem resultados terríveis? Porque não é a inteligência que define sua realidade. É o seu paradigma, são suas crenças. Isso sim define sua realidade. Pessoas inteligentes sem resultados estão confusas. Se você repetir o que está no livro que você aprendeu na escola, você passa de ano, certo? Você vai bem na prova, certo? Certo. Mas e na vida? Tem prosperidade? Você garante prosperidade por ter passado de ano? Não, mas você é fenomenal. Você tem outras habilidades para transformar a sua realidade. Então, quando você forma novos paradigmas, você tem novos resultados. Como que você quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa que você já faz? Então, gente, atravessar a barreira do terror não é fácil. Eu vou dar um exemplo para você entender. Deu para entender o que é a barreira do terror? Então, você acorda e você diz assim, eu sou rica, né? Você tá falando para você, trabalhando aí a sua consciência. Então você acorda e diz, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante. Você fala isso para você, certo? Trabalhando nessa energia, porque é isso que você deseja. Só que aí, durante o dia, você passa julgando, reclamando, vibrando na escassez, no julgamento, na ingratidão. Então você pensa, eu sou rica, eu sou próspera. Mas você sente inveja, raiva, ódio, rancor. E você se comporta com o quê? Julgamento, reclamação. Então não existe uma congruência, não existe alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. Como que você vai cocriar o que você deseja? Você quer simplesmente anular uma lei universal, anular
o equilíbrio do universo, como tudo funciona só porque você quer. Por isso, uma das formas de você combater a barreira do terror é combatendo a ignorância. Porque o medo, o que é? É a insegurança que você tem do desconhecido. Então, quando você estuda, quando você entende como as coisas funcionam, parte desse medo vai embora. Do outro lado da barreira do terror, gente, existe a liberdade que você tanto deseja. Do outro lado, não há ninguém que não possa viver da maneira que deseja. Só que muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas, como a gente começou aqui no começo, nunca nem tinham ouvido falar em barreira do terror, né? Nem sabe que isso existe, né? Então, as pessoas querem trocar de emprego, mas na hora que surge uma oportunidade, volta atrás, desiste porque tá com medo. Começa uma dieta, desiste porque barreira do terror. Por quê, gente? Olha só, vamos usar o exemplo de emagrecer. A pessoa quer emagrecer. Aí ela começa motivada, eu vou. Quando ela chega na barreira do terror, que é da consciência pro inconsciente, imagina assim, ó, aqui é consciência, aqui é inconsciente. Então eu tô aqui, ó, eu quero emagrecer. A hora que vai passar a barreira do terror pro sentir, pro emocional, pro inconsciente, não passa. Porque ele não reconhece. O que é isso? Você é magra? Tá doida? Nunca foi magra? É bom pra caramba comer açaí com leite condensado, paçoca? Não, fica aqui que tá bom. Pra que você vai mexer com isso agora? O seu inconsciente, ele quer reafirmar as suas crenças limitantes. Ele quer te deixar ali. E ele vai fazer de tudo pra te deixar ali. E isso é só uma metáfora para todos os exemplos que você quiser aplicar na sua vida. Seja o que você quiser. Você vai esbarrar com a barreira do terror e se você não ultrapassar esse medo, você não sai do lugar. Mas é medo por quê, Michele? Devido aos paradigmas, né? É a crença. Você quer voltar para a segurança. E onde está a segurança? No lugar que você estava, sem sair dali. E você pode escolher. Você escolhe pensamentos em harmonia com as suas crenças, o paradigma que controla a vibração do seu corpo, porque é isso que o paradigma faz. O nosso corpo é um instrumento de moléculas em alta velocidade de vibração. A vibração em nível consciente é o nosso sentimento. O sentimento é a vibração em que você está. Quem é aluna do desafio ao manifesto, a gente falou muito, né, de como os nossos sentimentos são uma régua, um balanço mostrando se você está aberto ao fluxo do bem-estar para cocriação ou não. Então você escolhe pensamentos alinhados com a vibração ou pensamentos alinhados com as suas crenças. E 95% de chance de você escolher pensamentos que reafirmam as suas crenças limitantes para que você continue no lugar que você está. Entende? Então, mesmo você não gostando do resultado, eu começo uma dieta, eu tento emagrecer, aí chega na barreira do terror, eu desisto, porque eu cedo ao brigadeiro, eu cedo a torta, não passo na barreira do terror, volto para onde eu estava e depois eu me frustro. Então, mesmo eu não gostando do resultado, eu volto para onde eu estava. Olha como a mente é. Então a gente não gosta do resultado, é como se a gente ficasse num cativeiro, né? Preso. O paradigma, ele faz você ter o mesmo comportamento, o mesmo resultado, de novo, e você mantém a mesma vibração. Então surge uma ideia nova, uma ideia que você nunca teve, que é fora dessa vibração. Então imagina assim, ó, você tem um hábito alimentar, né? Você come fritura, fast food, come errado, engordou e tá assim há anos, né? Aí você tem a ideia de se tornar uma pessoa saudável, você quer emagrecer, quer comer direito, né? Aquela nova ideia tem uma vibração diferente que o seu ser não reconhece, porque ele nunca vibrou aquilo. Então aquela nova ideia, ela não tá de acordo com o seu padrão vibracional. Entende? Você tá no padrão vibracional do que você fazia, da vida que você tinha.
E aí você quer ser saudável, quer emagrecer, essa vibração não entra em ressonância com a sua. Então, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de marido, eu quero qualquer coisa que você queira que seja diferente do seu padrão vibracional, entra em dissonância. Então, essa ideia Y, diferente daquela ideia que você começava, que você costumava ter, aquela ideia X, ela vai pro inconsciente e ela não vai acontecer. E como fazer acontecer isso, Michele? A mesma pessoa que tem o poder fluindo internamente, ela sabe que precisa estar emocionalmente envolvida se ela quiser o resultado. Sem emoção você não tem resultado. Quando você leva isso pro intelecto, acontece uma pane. Então você tem a ideia de ser magra, seu corpo pensa gordinho. Quando ele recebe aquela ideia, quero ser magra, ele fala, opa, aqui não. Aqui não, ixi, lavar verdura todo dia dá um trabalho, melhor não. Come aí um miojo que é mais rápido, pede um Mac, né? E vai tentar te convencer de que permanecer no lugar que você estava é melhor pra você, né? E isso acontece pra tudo. E aí você não se sente confortável com aquela nova ideia. Porque eu vou ter que ir na academia, eu vou ter que caminhar. Se eu quero mudar de cidade, eu vou ter que vender meus móveis, o aluguel de lá é mais caro, quem que vai me ajudar com a mudança, né? Se eu quero mudar de emprego, e se lá não for bom, e se a equipe de lá não me aceitar, mas aqui eu já conheço todo mundo, eu domino o meu trabalho, mas se eu divorciar, e se eu ficar sozinha o resto da vida, mas se eu casar, aí eu vou ter que dividir o guarda-roupa com alguém. Então o seu inconsciente o tempo todo quer te convencer para que você permaneça no lugar que você está, porque é seguro e você não gasta energia, mesmo que você não esteja feliz. E aí, quando surge uma ideia nova, você experimenta dúvida, experimenta medo, e esse medo se torna uma ansiedade, e você volta pro cativeiro. Volta pro cativeiro, você fica nesse cativeiro confortável, porque é um lugar que você já conhece, mas ele não é uma boa maneira de viver. No fim, você vai precisar romper a barreira do terror para você ir pro próximo nível. Quando você define um objetivo e ele não te assusta, você não está no caminho certo. O seu novo objetivo que confronta com a sua crença precisa te assustar. Quando te assusta, é aí que você está no caminho certo, porque existe um conflito das suas crenças, do paradigma. O seu inconsciente sempre tenta te trazer de volta para onde você estava. Certo? Então, se você tá emocionalmente envolvido com uma nova ideia, com uma nova vibração, um sonho, um desejo, o seu conscientemente você duvida das suas possibilidades. Mas será que eu consigo emagrecer? Será que eu consigo mudar de cidade? Será que eu consigo casar? Será que eu consigo divorciar? Será que eu consigo ganhar mais? Então você tem medo, você sente ansiedade. E aí você chega na barreira do terror e volta pro começo. Eu adoraria morar lá, eu adoraria morar naquela cidade, mas eu tô tranquila aqui. Porque aqui eu já conheço os vizinhos, já conheço a casa, já conheço o bairro, já sei o caminho pro meu trabalho. Então você precisa dizer para você, eu vou ultrapassar essa barreira. Isso não te livra do medo, tá? Não te livra do medo, mas te leva para outro nível, que é a liberdade. Então você experimentar essa mudança, você continua se envolvendo emocionalmente no que você quer, continua e o paradigma vai mudando, né? Tudo isso vai te levar para onde? Para a liberdade que você tanto sonha, porque no fim, o que você sonha, se você parar para pensar, resulta em liberdade. O que você realmente quer? Pensa aí, o que você realmente quer? Quando você desiste, você volta para a barreira do terror. E aí você vai ter que enfrentar novamente para ter dias diferentes do que você tem. A caverna que você teme esconde o tesouro que você procura. Lembra? A caverna que você teme
esconde o tesouro que você procura. É como se o seu desejo estivesse ali dentro daquela caverna e você tivesse muito medo de entrar ali. Então, o que você quer tá ali dentro, mas você não quer entrar. Você precisa passar por essa caverna. É ali o seu próximo passo, é ali o seu próximo nível. E você é puro potencial. Você é criação de Deus, você é centelha divina. Você tem talento, você tem habilidade. Então, você não deve desistir da vida que você quer, porque isso já é seu. Se existe esse desejo no seu coração, isso já é seu. Em superposição quântica, isso já existe. Então, tá bom, eu entendi. Deu para entender até aqui? Eu entendi. Como é que eu vou eliminar o medo? Eu vou contar uma história para vocês. Existia uma historinha, né? Existia um rei que ele tinha muitas guerras com os outros governos próximos ao dele, com os outros reinados, né? E por esse motivo ele tinha muitos presos no castelo dele. Então, em determinadas épocas, ele vivia num palácio muito grande e ele tinha um espaço muito grande. Pensa em um retângulo muito grande, né? Era um espaço que numa ponta ficava o trono dele, né? Ali, aquele lugar bonito onde ele ficava sentado. E no lado oposto, né? De frente, lá longe, tinha uma porta negra, né? E essa porta negra ficava ali lá no outro lado do salão, nesse salão retangular, naquela porta negra, né? Muito grande, né? Tinha mais de 4 metros de altura, era muito grossa em termos de espessura. A fechadura dela era um fêmur de uma pessoa. E aí, de tempos em tempos, o que ele fazia? Ele pedia para que todos os presos dele viessem para esse salão, convidava todos os réis mortais, né? As pessoas que viviam em torno do palácio, as pessoas que moravam no palácio para assistir. Deixava 4 arqueiros de um lado, apostos, com a flecha já pronta para ser disparada, e 4 arqueiros de outro lado. E aí ele dizia assim: eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, vocês têm 2 escolhas. Uma, você permanecer aqui e você vai ser acertado por uma flecha do meu arqueiro, ou você pode ir até aquela porta, você tem 30 segundos para abrir aquela porta e você nunca mais vai voltar. Mas ninguém sabia o que tinha do lado de lá da porta, né? E o que acontecia ano após ano, década após década? Quando acontecia isso, ele chamava lá os presos, chamava o pessoal do palácio para fazer aquele evento. Os arqueiros apostos, ele contava 1, 2, 3 e todo mundo ficava. Porque a porta era uma porta muito grande, era uma porta grossa, pintada de sangue, cheia de fantasmas, demônios desenhados nessa porta. E, como eu disse, a fechadura da porta era um fêmur humano. Então, na hora que as pessoas, alguns corajosos, iam até ela, quando chegavam perto dela, ficavam com medo e preferiam voltar. Então, anos se passaram e todo mundo que passava por essa experiência preferia ser acertado pela flecha do que passar pela porta negra. E um belo dia, já ele idoso, né, já nem fazia mais esse evento, um serviçal dele perguntou para ele: olha, desculpa, meu rei, mas eu queria entender o que tem atrás daquela porta. Já se passaram tantos anos e nunca ninguém teve a coragem de passar por essa porta. Então o rei disse: vamos lá comigo, abra a porta, veja você. E aí o serviçal, com muito medo, segurou aquele fêmur, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu uma grande escada desceu as escadas, muito receoso, e o rei incentivando ele para que fosse, e de repente se abriu uma luz num paraíso, um lugar lindo onde não tinha volta. Qual que é a moral da história? Muitas pessoas preferem a certeza da morte do que arriscar a liberdade da vida que deseja. Então, qual é a sua porta negra? Qual é a porta negra que você tem medo de abrir?
Qual é a porta negra que te impede de viver a vida que você tanto deseja? Ah, é procrastinação, insegurança, medo, falta de iniciativa, falta de planejamento, é querer mudar de cidade, é querer um novo relacionamento. O que é? Qual é a sua barreira do terror? A porta negra simboliza a barreira do terror. E essa é uma história muito conhecida. Então, Michele, como que eu elimino o medo? Você não precisa e nem deve eliminar o medo da sua vida, porque o medo é um alerta. O medo te protege, né? Então, ele serve para sua segurança, né? Mas isso, o medo saudável. O medo excessivo, que é causado pela ignorância, né? É o medo que te impede de ir além, né? Então, esse medo que faz você prestar atenção para atravessar a rua, para saltar de um prédio, para mergulhar numa cachoeira, ele é um medo saudável. Mas o medo excessivo te adoece, destrói o seu futuro, ele te paralisa, né? Ele convence você que é melhor você continuar onde você está. E qual é o seu pior inimigo interior? O seu pior inimigo interior é o medo. Ele é o pior. Se o medo está na sua mente, preste atenção, a sua mente mente para você. Porque onde está o medo? O medo está na sua cabeça. É aí que ele está. Não existe medo em lugar nenhum, só na sua mente. Então você não precisa eliminar o medo. Medo você não elimina, você se torna corajoso. Qual é a polaridade contrária do medo? É a coragem. Então não existe coragem sem medo. Então você segue, você faz, mesmo estando desconfortável, mesmo estando com medo, né? Você nunca pensou em ver, por exemplo, uma pedra voando. Já pensou? Se eu falar pra você, ô Silvana, pedra voa? Você vai falar, não. Mas, se você lança uma pedra e acredita que ela voa enquanto você lança essa pedra, você vai ver que pedra voa. Então depende da sua consciência. Se você tiver medo daquilo, é porque você não compreende aquilo. O medo é a ignorância do desconhecido. Quando você compreende, você abandona o medo. Vai em frente, estude qual é o seu medo, qual é a sua porta negra, o que é que está te paralisando, qual é a sua barreira do terror, o que te impede de viver a vida que você deseja. Essa é a sua barreira do terror. É quando chega a mensagem do consciente para o inconsciente e aqui é barrado. Aqui é barrado porque seu inconsciente faz voltar para onde você estava, para os seus 5%, vivendo no mesmo lugar, mesmo sem você estar feliz. E os anos vão passando e você descobre que você deveria ter tentado, que você deveria ter feito diferente, porque vamos pensar comigo, o que é dar errado, gente? A maioria das vezes a gente pensa assim, mas se eu tentar e der errado, o que é dar errado? Não existe errado. Porque por mais que não dê do jeito que você queria, que o resultado não seja o que você queria, algo disso você aprendeu. E lembre-se que o universo é perfeito equilíbrio. Então, seja o que for, algo você precisa aprender com isso. Então, não existe dar errado, né? O que existe é o medo que te paralisa. O medo, tem uma frase que diz assim, o medo bateu a porta, a fé foi abrir, olhou lá para baixo e não tinha ninguém lá, além de você mesmo. Né? Então, perceba que se você pode eliminar o medo ou diminuir o medo através da inteligência, né? Então, quando você enfrenta o tema, o medo que te deixa paralisado, você não permite que o medo controle a sua vida. Qual é o seu medo? Eu sinto medo por 5, 10 minutos. Ok, chega. Chega. Medo é desconhecimento. Eu tenho que estudar para entender aquilo, porque se aquilo me diminui, se aquilo me faz abrir mão da minha diversão, da minha liberdade, do que eu sonho, não me cabe.
Então eu preciso estudar para entender de onde vem esse medo, esse desconhecido, para que então eu possa viver a vida que eu quero, a liberdade, criando novos paradigmas. O que você quer ser? Michele, por que eu só cocrio ao contrário do que eu desejo? Né? Tem a mentorado e aluno que diz isso. Ah, mas parece que eu só cocrio ao contrário do que eu desejo. Porque o que você deseja ainda não é prioridade. Sem alinhamento vibracional, você não consegue cocriar. Você cocria ao contrário. Você pode tudo. Você pode ser, ter e fazer tudo o que você quiser. O teu sonho pode ser, por exemplo, passar num concurso, né? Ganhar na cena, ter um aumento. Lembrando que o teu sonho tem que ter um propósito alinhado com as leis universais, tá? Sonho de ego não realiza. Então, quais são as crenças que estão no seu 95% do inconsciente que te impede de realizar o seu sonho? Você já se perguntou quais são as minhas crenças? Quem é do Reprograme-se Quântico tem um módulo só sobre crença. Tem um caderno de crenças para você identificar qual é a sua. Quais são as suas, né? Então, se você quer dinheiro, mas você tem raiva quando a treinadora vem aqui vender o curso, né? Você quer dinheiro, aí você acorda, como eu disse, e fala: eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou rica. Faz afirmação positiva, vira a esquina, reclama do preço do combustível, reclama do governo, fala mal da cunhada, julga os outros. Então não existe alinhamento. Na tua cabeça você é próspera, mas no teu coração e nas tuas atitudes não tem alinhamento. Percebe? Não existe alinhamento. É só na tua cabeça que você é rica, é só no 5% do consciente. Mas e o sentir? Você já se sentiu rica? Lembra? Falei pra vocês na outra live do exemplo quando você tem R$5 na sua carteira. R$5 você tem na sua carteira. Seus últimos R$5. Vem alguém, olha seu carro e pede uma gorjeta. Você tem duas opções. Ou você dá os seus últimos R$5 pra essa pessoa, ou você diz que não tem e vai embora. O que você sente quando você dá os últimos R$5 e o que você sente quando você mente e guarda esses R$5 pra você? Bingo! Entendeu? O que é se sentir próspero? Perceba que se sentir próspero não tem a ver com ter dinheiro. Mas é atitude, é alinhamento, pensamento, sentimento e ação. Quando existe alinhamento entre pensamento, sentimento e atitude, a prosperidade chega, a abundância chega. Porque é vibração. Você vibra isso no seu campo eletromagnético e o universo devolve mais do mesmo. Então não tem como dar errado, é física. Então a mente consciente às vezes tem um desejo. Mas o sentimento é 5.000 vezes mais poderoso. Se o seu sentimento, que é 5.000 vezes mais poderoso, é de escassez, o universo vai gerar mais escassez. Se você mentiu para quem olhou o seu carro dizendo que você não tinha dinheiro e guardou os R$5 para você, você só vai ter R$5 na sua carteira ad eterno. Você nunca vai ter uma nota de 200. Entende? E aí existem lei da vibração, lei do retorno, tudo tá envolvido, gente, tudo tá envolvido. O universo vai gerar mais do que você dá, de acordo com o seu alinhamento vibracional. Então você sente e age na frequência do seu sonho? Você pensa, sente e age de acordo com o seu sonho? Ah, entendi. Então você está cocriando uma nova vibração. Então você realiza o seu sonho. Agora, se você pensa uma coisa, sente e age em desalinhamento, você não vai ser próspera. É como comprar um curso. Ah, eu comprei o Reprograme-se e eu uso o login e a senha de outra pessoa. Para mim faz diferença, eu, Michele? Não, não faz diferença. Para você faz, porque é uma atitude desonesta. Quando você compra um CD pirata, é uma atitude desonesta. Isso influencia na sua prosperidade e abundância? Lógico. Qual é a frequência disso? Percebe? Então são nos seus atos diários. Então quando você tem atitudes de perdão, de aceitação, de gratidão,
aumenta a sua frequência vibracional, permitindo que esse alinhamento aconteça e então você se abre para receber mais do mesmo, né? Então, perceba, estando onde você está, pensa aí, onde você está, sem você mudar, é possível você ter resultados diferentes? Einstein dizia isso. Como que você quer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito? É burrice. Não é? Então, onde você está, né? Bob Proctor fala muito isso. Onde você está hoje? Você sabe onde você está? Você sabe onde você quer chegar? Ah, eu tô aqui e eu quero chegar no leão, né? Eu tô aqui no diamante, quero chegar no leão. Ótimo! Então, você vai pensar, vai planejar e vai fazer o que depende de você para chegar até o leão. A maioria das pessoas vão ter resultados iguais aos do ano passado. Vai chegar daqui a pouco Natal, vai chegar Ano Novo, ela vai comer as 12 uvas, fazer 12 pedidos, mas ter os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, a mesma vibração, esperando ter resultados diferentes. Como isso é possível? Como isso é possível? Então o problema é você entender onde você tá, mas não é onde você tá fisicamente. Ah, eu tô no planeta Terra, no Brasil, no estado de São Paulo. Não, é onde você está mentalmente. Onde você está mentalmente tem congruência com a vida que você sonha pra você? Ah, entendi. Entendeu por que você continua tendo o mesmo resultado? Por que você tá no diamante e não chega no leão? Porque não tem como. Os seus paradigmas, as suas crenças não permite que você chegue até aqui. Não permite. Você é um conjunto de hábitos que controlam a sua vida, certo? Se esse paradigma, essa crença não mudar, o resultado não muda. É simples assim. Enquanto as suas crenças limitantes permanecer no controle da sua vida, você pode tentar o quanto for, não funciona. Não muda. Ah, e como é que eu controlo isso? Como é que eu controlo esse fluxo? Você pode escolher. O paradigma te controla ou você controla o seu pensamento, sua atitude, seu comportamento? Porque quando você controla pensamento, atitude, comportamento, você muda, você seleciona, você escolhe qual a vibração que você quer estar. Qual é a vibração do seu sonho? Como é que você se vê na vida do seu sonho, no seu sonho realizado? Como é que você tá lá? Fecha seus olhos, imagina você realizando o seu sonho. Qual é o sentimento? Ah, Michele, é alegria, é satisfação, é poder, é sucesso, é amor, é paz, é realização, é riqueza, é prosperidade, abundância, ok? E como é que você se sente? Qual é a sua frequência predominante durante o seu dia? Ah, é julgamento, é preocupação porque eu não sei como eu vou pagar minha conta, é discussão com o chefe, com o colega de trabalho, é insatisfação com a minha autoimagem, é insegurança, é medo. Tem alinhamento? Não tem alinhamento. E para você cocriar a vida que você deseja, você precisa vibrar na frequência do seu sonho. Ok, quais são as chances que eu tenho de mudar as minhas crenças? Primeiro, você precisa identificar qual é a sua barreira do terror, qual é a sua porta negra, o que te impede de estar vivendo a vida dos teus sonhos. Lembrando que ninguém te impede de viver a vida dos seus sonhos, é você que se impede. Ninguém tem o poder de mudar a sua realidade, é você que dá esse poder para as pessoas, tá? Você é 100% responsável por tudo que está na sua vida. Então, eu identifico o que eu quero, qual é meu sonho, qual é o meu desejo, o que eu quero para minha vida. Ah, tá, eu sei. Qual é a minha crença sobre isso? Ah, eu quero ser rico, mas eu acho que todo rico é desonesto. Ah, então o meu inconsciente vai fazer de tudo pra minha conta sempre ficar negativa, porque eu não posso ser desonesta. Se eu tiver dinheiro, eu sou desonesta. Entende? As suas crenças sempre vão fazer de tudo pra reafirmar aquilo que você tem como uma verdade absoluta.
Então, o seu inconsciente, o tempo todo tá fazendo de tudo para reafirmar a sua crença. Então, por isso parece que às vezes a gente patina e não sai do lugar. Não é que parece, é as suas crenças dominando, colocando você naquele cativeiro. Não importa se você tá feliz ou não. Ali naquela realidade, você tá segura e não corre riscos. Então, é ali que você tem que ficar pro seu inconsciente. É ali. O seu ego não quer perder poder para você. Ele não quer perder poder para o universo. Então você tem que fazer isso de forma com aquele 5% que você tem, contornar os 95%. Por exemplo, repetição de ideias, né? O oposto do seu paradigma. Então eu preciso repetir. E eu vou ouvindo. Quer ver um exemplo? Eu tô aqui falando com você agora. Então imagina assim, ó. Eu tô aqui, ó. É só essa linha falando, tá? Tô falando com você. Tô te explicando uma coisa. Enquanto eu tô explicando isso aqui, surge um pensamento na sua cabeça. Você foge do que eu tô falando. Você sai dessa linha da minha explicação e você se envolve com o seu pensamento. E eu tô explicando. Daqui a pouco você volta pro que eu tô explicando e continua. Aí você tem uma ideia, um outro pensamento. Você sai do que eu tô explicando e vai pro seu pensamento. Daqui a pouco você volta. Percebe? Você ouviu 100% do que eu falei? Não, você não ouviu. Você absorveu parte. Provavelmente você ouviu o que te interessava e o que entrava em ressonância com as suas crenças limitantes. Então, como é que eu faço para eu driblar as minhas crenças limitantes? Eu vou ouvir 5, 6, 7 vezes essa live. Eu vou escrever essa live. Eu vou ler 3, 4, 5 vezes o mesmo livro. Eu vou assistir 3 vezes aquele filme. Eu vou repetir. Ver diversas vezes. Porque às vezes eu ouço, por exemplo, você assistiu essa live. Daqui 10 dias, quando você for ver, amanhã, depois, sexta-feira, você vai falar, nossa, eu não lembro de ter ouvido isso da outra vez que eu vi. Ah, eu não lembro de ter visto isso da outra vez que eu ouvi. Então, na verdade, você não ouviu, você não prestou atenção. Porque, na verdade, você estava ouvindo a si mesmo. Você estava pensando enquanto eu explicava, enquanto eu falava. Por isso a repetição é importante, para você rever onde está a sua mente enquanto eu falo. Realmente está aqui absorvendo esse conteúdo? Então, pela repetição, eu posso mudar isso na minha vida. Então, eu vou escutar, eu vou ver 1, 5, 20 vezes. De novo. Olha só. Imagine uma criança rica e uma criança extremamente com contextos econômicos prejudicados. A criança rica, ela é educada para ser rica. Ela ouviu a vida inteira como ela deveria se comportar diante do dinheiro. E essa criança que vivia lá no submundo e que passava fome, o que ela ouviu? O que ela cresceu acreditando? Percebe o que eu tô falando? Olha o poder das crenças. Olha o poder das crenças. Você, a vida inteira, teve coisas que você ouviu inúmeras vezes para você entender. Imagine se seus pais tivessem chamado você pelo seu nome uma única vez. Ah, ele falou assim, ó, seu nome é Maria, acabou, nunca mais falou. Você cresceu, perguntaram qual o seu nome, você vai dizer, não sei, mas não. Seus pais te chamaram 1, 10, 15, 50, 1000 vezes. Maria, até que um dia você falou, ah, Maria sou eu, ah, entendi, eu tenho consciência de que eu sou Maria. É o mesmo exemplo, só que para outro conteúdo. Então, se você tivesse ouvido que o seu nome é esse uma única vez, talvez você nem soubesse quem você era. Mas você ouviu 1000 vezes, 5000 vezes, até você entender que você tinha esse nome. Então, a experiência, ou você muda a sua crença limitante pela repetição, que é o mais fácil, né, vamos dizer assim, limpando aquela crença que não te serve mais, ou você pode mudar uma crença por uma experiência pessoal de alto impacto emocional. Como assim, Michele?
Por exemplo, as pessoas que passaram por aquela tragédia do 11 de setembro nos Estados Unidos. Foi terrível, foi uma catástrofe, mas mudou o paradigma daquelas pessoas, né? A vida daquelas pessoas mudaram, aquilo não acontece com uma certa frequência e mudou o paradigma daquelas pessoas, certo? Espero que você não mude por esse caminho, né? Então, tudo que gera um grande impacto emocional fica reservado lá na Janela Killer, lembra? Tem aula sobre isso lá no YouTube e você vai se lembrar disso constantemente. Toda vez que você tiver uma emoção parecida, ativa essas janelas, ativa esse gatilho e você vai se lembrar disso. Então, as suas crenças você pode mudar, você pode ressignificar? Sim, mas primeiro você tem que identificar quais são minhas crenças, qual é a minha porta negra, qual é a minha barreira do terror. Eu posso mudar limpando isso em mim. Eu posso escolher meus pensamentos, sentimentos e comportamentos alinhados à frequência do meu desejo. Qual é a frequência do seu sonho? O que você quer? Então você tem que se alinhar a essa frequência. Pensamento, sentimento e comportamento alinhados a essa frequência. E lembre-se, quando você chegar lá no salão e você tiver duas escolhas, ou ficar e ser atingido pela flecha, ou abrir a porta negra, qual você vai escolher? Então, quando a gente sente medo, a gente tem que lembrar que o medo é ignorância sobre um assunto. O medo só persiste quando você tem insegurança. O medo é você desconhecer algo. Então, quando você sentir medo de alguma coisa, estude aquela coisa, entenda aquela coisa, que você vai ver como o seu medo diminui. E se ainda assim o medo persistir, coloca o medo debaixo do braço e siga adiante. Porque lembra, qual é a diferença dos fracassados e dos vitoriosos? A diferença é não desistir. A diferença entre a vida que você tem e a vida que você quer é não desistir. Vai dar errado? Vai doer? Vou fracassar? Sim. Mas assim, ainda assim, a liberdade e a felicidade de alcançar a vida que você tanto deseja vale a pena. Vale a pena o medo, vale a pena a dor, vale a pena a mudança, para que você viva a sua essência realizada. Lembra? Todo desejo que existe dentro de você já é real, é seu por merecimento. Esse desejo não tá aí à toa. Por que entre tantos milhões de carros, você quer exatamente esse? Porque entre milhões de desejos, você quer exatamente esse? Você já parou para se perguntar? Por que entre tantas cidades para morar, você quer exatamente essa? Por que entre tantos homens, você quer exatamente esse? Por que entre tantas casas, você quer a casa desse jeito? Entendeu? Então, isso já é seu. Então, pra gente encerrar, Fuller disse que você não muda, olha que interessante, você não muda as coisas lutando com um modelo já existente. Presta atenção, você não muda as coisas lutando contra um modelo já existente, e sim criando um novo mundo que torna o primeiro obsoleto. Olha que lindo! Então não adianta você brigar com a realidade existente, não adianta reclamar, não adianta falar que o outro é culpado, se vitimizar, não adianta. Você não vai resolver esse mundo que você está lutando contra ele, mas sim criando o mundo que você deseja. Então esse primeiro vai ser passado, obsoleto, porque você está vivendo a vida que você tanto sonha. Então presta atenção. A barreira do terror é o que te impede, é o medo que te impede de ir além, é o medo que te impede de vencer esse desafio, é o medo que te impede de viver a sua essência e não o seu ego. Então preste atenção, qual é a sua porta negra, qual é a barreira que te impede de viver a vida que você tanto deseja. E lembre-se que o medo é apenas o medo, a insegurança que você tem sobre o desconhecido. Tem medo? Vai estudar sobre o assunto, que você vai ver como esse medo diminui. Então, você pode pegar naquele fêmur da porta negra, abrir a porta para o paraíso e viver a vida que você tanto deseja. Certo?
Dúvidas, gente? Muito que bem. Assunto legal, né? A barreira do terror é bem gostoso de conversar. Ficaram dúvidas? Deixa eu ver se tem... Boa noite, Fabi. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui, que eu vi que tinha comentário. Tenho muito medo de várias coisas, mas a vontade de fazer é maior. Vai com medo. Isso mesmo. Vai com medo mesmo. É justamente isso. É isso que vai te fazer ir além. Certo? Então, muito boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Que você possa identificar suas crenças, que você possa identificar sua porta negra que te impede de acessar a vida que você tanto deseja. Tá bom? Super beijo. Fica de olho lá na programação, nos 21 dias de afirmação positiva, pra gente elevar a vibração e então acessar essa vida que a gente tanto deseja e vencer essa barreira do terror. Tá bom? Um lindo feriado pra vocês. Beijo, beijo!